Muita gente com bloqueio criativo. Gabi, Tati, Bia, Priscila. Beleza. Gente, bloqueio criativo acontece, né? Não vou falar que não acontece, mas te falar que boa parte do bloqueio, assim, que a gente às vezes acha que tem, deixa eu botar aqui, boa parte do bloqueio que às vezes a gente acredita que tem pode ser evitado, sabe? Tem gente que fala assim, eu não sou criativa. Gente, não precisa ser criativa para ser uma social media, tá? A gente às vezes vocês veem, nossa, que post legal e tal, que ela fez como ela é criativa. Não, na verdade ela não é criativa. Ela às vezes viu, por exemplo, se eu estou produzindo conteúdo para o meu perfil, às vezes eu vi um post no estilo daquele, num perfil de uma dermato que eu achei legal e eu trouxe para o meu nicho. E eu adaptei o tema porque eu achei aquele formato de post legal. Isso não é copiar. Até por isso que eu procuro fazer essas seleções de conteúdo em perfis que têm temas completamente diferentes do meu, para justamente não ficar aquela cópia, né? Porque se você pega o formato e você traz um tema completamente diferente, você não está copiando, você está ressignificando. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns recursos que podem ajudar. Alguns vocês já sabem, outros talvez sejam novos. Não vou me prolongar muito nessa aula, tá? Estou na fé que eu vou conseguir dar essa aula em até 1 hora. Eu tenho sérios problemas para conseguir dar aula curta. Estou treinando, praticando. Mas eu espero que ajude vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela. Espera aí. Talvez Isabela invada aqui, né? As meninas já sabem que Dona Isabela está em casa hoje. Ai, Deus, não. Vocês estão vendo agora o mapa mental? Estão vendo o mapa mental? Sim, sim. Beleza. Meninas, trouxe aqui 9 opções para a gente lidar, que ajudam muito a lidar com bloqueio criativo, tá? Até porque, quando é o nosso perfil, a gente até tem a opção de não postar. Mas, quando a gente tem um perfil de cliente, a gente simplesmente não pode chegar simplesmente e falar para ele, olha, sabe o que é? Eu estou num bloqueio criativo aqui e não vai rolar fazer o conteúdo que eu te prometi que ia fazer. Isso não pode acontecer, né? Então, a gente tem que ter alguns recursos. Natasha, como assim? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam que você não precisa ser criativa para ser social media ou produzir conteúdo. Você só precisa saber como buscá-los, tá? Não acreditem, não achem que toda boa social media é uma pessoa mega criativa, porque não é. Ela simplesmente sabe como buscar referências, tá bom? É claro que vai ter gente que tem uma facilidade maior do que outras. Tudo na vida a gente vai ter certas aptidões, né? Como para desenho e tal. Mas, por exemplo, até desenhar é treino. Tem gente que consegue, de cara, sem nunca ter feito um curso de desenho, pegar e desenhar e vai fazer um desenho lindo. Outras pessoas podem fazer curso de desenho para trabalhar essa habilidade. Pode ser que ela nunca vire assim um Pablo Picasso, né? Mas ela consegue fazer desenhos razoáveis para entregar um bom trabalho, tá bom? Outra coisa, um fator muito importante é você saber como buscar conteúdo. Isso aqui eu trago para vocês dentro do laboratório de conteúdo, dentro do Mãe Criativa, dos
módulo de produção de conteúdo do Mães Digitais, enfim. Só vou dar uma passada rápida que a gente pode estar utilizando o Instagram, o Pinterest, o Answer the Public, o YouTube. E uma opção também que eu acho que não tem dentro do Mães Digitais, eu não lembro se eu falei sobre ele, é o Facebook Ads Library. Você consegue acessar ele pelo celular não, desculpa, pelo celular também, pelo navegador, tá? Não é um aplicativo. E nele, você consegue ver todos os anúncios de determinada pessoa que está rodando. Então, por exemplo, se você abrir no Facebook Ads Library, o meu perfil do Instagram, na verdade, você tem que puxar pelo meu nome ou pela página do Facebook, você vai ver lá tudo que eu estou anunciando. Então, durante um lançamento, vai ter tudo que a pessoa está anunciando, todos os criativos. Porque tem coisas que a gente não publica, principalmente durante um lançamento, que a gente faz teste de criativos e de anúncios, nem tudo vai para o perfil para a gente impulsionar. Muita coisa a gente só roda como anúncio. E por que é legal? Ah, Natasha, mas eu não vou fazer um lançamento. Ok, mas por que é legal você ver isso? Porque quem vende produto perpétuo são aqueles produtos que ficam vendendo o tempo inteiro, não é sazonal. Vai fazendo testes de criativo. E os criativos que estão performando bem, a pessoa vai manter funcionando. Então, quando você entra no Facebook Ads Library, você vê que tem anúncio, que ele dá a data desde quando o anúncio está rodando. Você vê que tem anúncio que está rodando já há bastante tempo, você sabe que é um formato de post, de publicação, de anúncio que funciona. Então, você pode fazer a mesma coisa para o seu perfil. Entendeu? Não a mesma coisa. Você pode pegar a ideia e adaptar para o seu nicho para estar fazendo aquele tipo de publicação. Isso é uma fonte excelente, gente, de conteúdo. Muito boa mesmo. Vocês já conheciam o Facebook Ads Library? Depois eu passo para vocês como que escreve, tá? Mas ele é muito, muito bom mesmo. Sempre que eu vou fazer lançamento, eu abro lá de várias pessoas que trabalham com marketing para pegar algumas referências, que nem eu peguei um dia desses no último lançamento, um da Valesca Bruse. Ela vende curso de Instagram, né? Basicamente, em resumo, de modo grosso, grosso modo falando, mas eu consegui pegar um carrossel dela de anúncio e adaptar todo para a Jornada Mães do Futuro, entendeu? Que é diferente do que ela estava oferecendo, mas eu peguei ali os formatos de texto, formato do carrossel e adaptei para a minha promessa e para a divulgação da jornada. Então, o Facebook Ads Library é muito bom para isso. Terceiro ponto, mapeie seus concorrentes ou as pessoas que falam sobre a mesma coisa que você ou sobre a mesma coisa que o seu cliente. Não só para você ter inspiração de conteúdo, ver sobre o que ele está falando, como também para você ficar de olho nos comentários. Se é uma pessoa que tem um bom engajamento, que tem sempre gente comentando bastante, você pode ver o que as pessoas estão perguntando e fazer posts de acordo com aquelas dúvidas. Tá? Isso você pode fazer no Instagram, no Facebook, no YouTube, em grupos de pessoas que são a persona, tanto sua quanto do seu cliente. Existem vários grupos no Facebook. Você pode entrar lá e ver o que as pessoas mais falam, o que as pessoas mais perguntam, o que as pessoas mais procuram. Tá? E aí fazer post em cima disso. Quarto, tenha referências de bons conteúdos e organize uma biblioteca para consultar posteriormente. Natasha, como assim? Sabe aquela pessoa que às vezes ela não fala nem para o seu nicho, mas você gosta de acompanhar, você gosta dos posts dela, você gosta dos formatos, você acha ela criativa? Segue, ativa as notificações do perfil e acompanha os posts daquela pessoa. Pode ser mais de uma, tá? Não tem problema. Pode ser concorrente, como pode ser de qualquer outro nicho. Aquela médica que produz um conteúdo que você gosta dos formatos. Acompanha. E conteúdos que você curtiu, que você gostou, faça uma biblioteca. Mas cuidado
Por quê? A gente tende, muitas vezes, a ficar dando print e ficar salvando coisas sem fim. E aí, você vai perdendo print na biblioteca do seu celular. Eu não sei o celular de vocês, mas a minha biblioteca de conteúdo, ela tem... Biblioteca de conteúdo não, desculpa. Mas a minha câmera do celular, o meu rolo da câmera, tem atualmente 5.984 fotos, prints, vídeos, etc. 5.984. Você acha que se eu ficar dando print de conteúdo aqui e deixar simplesmente no meu rolo da câmera, eu vou conseguir lembrar de consultar alguma coisa quando eu precisar? Eu vou lembrar que eu vi um post muito legal e que está em algum lugar aqui entre essas 5.984 mídias que tem no meu celular? Não vou. E esse é o maior erro que as pessoas cometem. Porque vai salvando o negócio, fica aqui, e na hora que precisa produzir, esquece, nem lembra que printou. Fica completamente perdida no meio das 50 milhões de fotos do nosso filho que a gente tem aqui. Aí você também pode salvar no seu Instagram, tá lá. Aí você salva 50 milhões de coisas. Você salva o negócio daquele pediatra, daquele consultor de sono, daquele não sei o que, porque você gostou do conteúdo, não necessariamente porque você gostou do formato de post. Aí você vai e salva no meio de 50 milhões de coisas, de receita, de não sei o que, você salva um post que poderia ter sido referência de conteúdo, de post para você. E aí aquilo fica completamente perdido, tá? Então, só deixar salvo no Insta também não resolve o seu problema. O que eu recomendo que você tenha? Às vezes, um quadro no Trello, só para organizar isso. Ou então o Evernote, que também é muito legal. Ou, como as meninas aqui falaram, ter um grupo de você com você mesma para ficar enviando as referências só naquele grupo de WhatsApp, tá? Lembrando de tomar sempre muito cuidado com os prints e salvamentos sem fim, tá bom? Então, organizem aquele tipo de referência. Se começou a ter muita referência, por exemplo, se você for usar o Trello ou o Evernote, você pode dividir nas colunas, né, do Trello. Você pode dividir nos cadernos, lá nos tipos de nota do Evernote. Isso aqui ajuda demais. Cara, preciso produzir um conteúdo, não sei o que fazer. Vai lá, bate o olho. Eu vou ressignificar esse aqui. Pega aquele formato e faz a ressignificação, tá? Aí você pode ter, assim, referência de temas, porque aí, na realidade, é do conteúdo em si e não do formato do post. Você pode ter uma outra coluna só para formato de post, uma outra coluna só para ideias de reels e por aí vai, tá bom? Então, isso aqui ajuda demais. Outro ponto muito importante é vocês ressignificarem conteúdo também para os... não é nem ressignificar eu falei em cima. Aqui seria multiplicador de conteúdo. Então, você tem um conteúdo em todos os formatos possíveis. Eu vou falar uma coisa aqui que vai ser meio casa de ferreiro espeto de pau, porque eu não faço isso, mas eu deveria fazer. De você ter lá o tema de conteúdo que você vai tratar e você ter embaixo um checklist com todos os formatos, tipo Reels, Story, Post único, Nugget, Post carrossel. E você ir ticando que você usou esse tema de conteúdo, essa tratativa, nos diferentes formatos. Isso é muito legal de fazer também, tem gente que tem planilha para isso, enfim. Mas é uma forma de você conseguir usar todos os formatos no Instagram e aproveitar ao máximo aquele tema que você tratou. Tá? Então, você pode trazer, até mesmo dentro dos posts estáticos, você pode trazer em formato de lista, dentro de um carrossel, usando o bloco de notas do celular. Tem vários tipos que você pode fazer e de tempos em tempos você multiplicar aquele tipo de conteúdo. Tanto para você quanto para o seu cliente, tá?
Outra coisa que ajuda demais, demais, demais no bloqueio criativo é você ter uma linha editorial bem pré-definida, tá? Por quê? Quem é aluna já sabe, eu não vou entrar aqui no que é uma linha editorial, mas é basicamente você saber sobre que tipo de tema você trata em cada dia da semana que você vai postar. Isso independente se você posta em 7, se você posta em 3, e aí você pode ter a linha editorial a cada quinzenal também, não precisa ser a cada semana. Mas se você sabe que tipo de post você tem que trazer naquele dia, que nem o Gestação Sob Controle. Eu tenho geralmente post de engajamento num dia, eu tenho nugget no outro, eu tenho IGTV no outro. Então, eu sei que, por exemplo, na quarta-feira sai IGTV. Eu não fico viajando na maionese que temas de post que eu posso trazer naquele dia. Eu vou lá no banco de vídeos da Renata, olho as opções de IGTV que eu ainda não utilizei dos recortes das lives e trago como opção naquele dia. Ah, nugget. Os nuggets, a cada 2 meses eu mando produzir uma leva de nuggets para a Renata. Tem uma pessoa que faz para mim. Então, eu vou lá, olho os nuggets que eu ainda não usei e trago. Ah, hoje eu tenho que fazer um post de engajamento. Eu não vou ficar pensando em post de conteúdo, né? Conteúdo que eu digo educacional. É post de engajamento, é para perguntar para a grávida quantas semanas de gestação ela está, se ela quer parto normal, se ela quer cesárea, qual o maior medo que ela tem em relação ao parto normal. Coisas que incentivem ela a comentar. Então, eu não perco tempo pensando no conteúdo de 5 formas diferentes de eliminar a dor do não sei o quê. Porque não é esse tipo de conteúdo naquele dia. E isso facilita demais. Quando você não tem, você olha e fala, nossa, eu tenho que fazer 5 posts nessa semana. O que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer um Reels, eu vou fazer um Nugget, eu vou fazer um carrossel, não sei o que eu vou fazer nisso aqui. Então, tem o dia da semana dela também, que é o dia do antes e depois. Essas coisas facilitam demais na hora de produzir. E aí, às vezes, você vai procurar um tema para aquela semana e já vem um outro relacionado, por exemplo, de antes e depois. Eu vou fazer para aquela semana, mas ela já me mandou foto que dá para usar na semana seguinte. Então, eu já deixo dessa semana e da semana seguinte prontos. Entendeu? E aí a gente vai otimizando essa forma de produzir conteúdo do que simplesmente você sentar e falar, nossa, o que eu faço agora? Eu tenho que parir 5 posts aqui. Entendeu? Então, ter uma linha editorial bem definida ajuda demais a gente ter um fluxo de produção. A Gabi perguntou, há quanto tempo precisa ser ressignificada? De quanto em quanto tempo? Gabi, a linha editorial, você não acho que a palavra certa não seria ressignificada. Você quer saber de quanto em quanto tempo a gente muda a linha editorial, né? Se estiver funcionando, você pode manter eternamente. Aí, se começou a não dar resultado, aí está na hora de mexer. Mas é teste. Se você já definiu aquilo ali está funcionando, você pode manter. Só ir alterando os temas de post. Isso aqui, na verdade, o 6 e o 7 são praticamente a mesma coisa. O que muda, desculpa que eu falei, eu me atropelei aqui. Linha editorial pré-definida, não, é isso mesmo. Volta, tá certo que eu falei no 6. Opções de formatos de posts pré-definidas. O que é isso? As alunas da turma 1 e 2 têm acesso ao laboratório de posts. As alunas da turma 3, algumas se inscreveram agora na abertura que eu fiz junto com o Memotivo. O que é você ter posts pré-definidos? Por exemplo, você saber que você pode fazer post em formato de tutorial. É você saber que você pode ter, por exemplo, tópicos flutuantes. É aquele post que tem um tema central e tem várias flechinhas saindo deles como resumo de uma ideia. É você saber que você pode fazer aquele post de formato de lista do bloco de notas. Sabe, não é o tema do post em si, não é bem se o post é de engajamento ou de conteúdo ou o que quer que seja. É você ter opções de formatos de post. Então, post em formato de lista, post de antes e depois, post de expectativa e realidade.
post de X passos para alguma coisa, post de X erros que você pode estar cometendo. Quando você tem assim esses formatos de post que você pode aplicar para absolutamente todos os nichos, também fica fácil de você fazer esse multiplicador de conteúdo. Porque, por exemplo, se o seu conteúdo é sobre biografia, você pode fazer X passos para escrever uma biografia, X erros que as pessoas cometem em uma biografia, formato de lista, um checklist que as pessoas, para as pessoas poderem fazer a biografia, um carrossel com a biografia, um reels dizendo os principais pontos de uma bio. Então, assim, isso são formatos de posts que você pode ter para o mesmo conteúdo, tá? E ter isso bem definido, que é o que eu trago, assim, pré-definido, e que é o que eu entrego no laboratório de posts, que são 14 dias de formatos de posts diferentes que você pode trazer, independente do tema, isso também facilita demais a sua vida. Ah, eu vou fazer um post de conteúdo hoje. Ai, cara, acho que eu vou fazer um de tópicos flutuantes, que é aquele que tem a ideia central e as setinhas. O que eu posso usar dentro desse formato? Tem aqui formas, o que não fazer na sua gestão. Eu tive até uma ideia agora de post de gestão sob controle, vou até anotar lá depois. Então, você traz diferentes tipos de... você consegue ter ideias de conteúdo para aquele formato específico. Então, se às vezes você não tem ideia do tema, você pode olhar lá no perfil e falar, tem tempo que eu não uso tópicos flutuantes, vou fazer de tópicos flutuantes. O que eu posso trazer dentro de tópicos flutuantes? E aí vem a ideia aqui para você. Tópico flutuante é quase que isso aqui, ó, quase que um mapa mental, só que ele vai para a biografia vai para o seu feed. Deu até ideia agora de fazer um post com um mapa, dar um print de mapa mental e colocar no meu feed, ó. Também ajuda. Deixa eu ver o que tem aqui. Bem isso, Tati. Ajuda as suas mentoradas? Ter esse direcionamento? Cara, o laboratório de posts é muito, muito, muito bom. Muito mesmo. É que eu tenho muita dificuldade de explicar como ele é bom para as pessoas. Eu preciso me dedicar mais a isso para aumentar a venda dele no perpétuo. Mas, cara, ele é bom demais, porque você usa ele para qualquer nicho, qualquer. E depois é só... Acabou os 14 dias, faz de novo os 14 dias. Então, assim, o laboratório de posts é sensacional para todos os nichos, para social media. É muito bom mesmo. Eu sou muito modesta, né? Às vezes eu me pego falando assim. Ai, mas ele é muito bom. A gente tem também, isso aqui você também pode colocar lá no seu Trello, uma coluna para o banco de histórias, o que é o banco de histórias, Natasha? São histórias da sua vida, histórias da vida do seu cliente. A gente sabe que a gente precisa criar conexão, né, com o público, e a gente pode fazer isso através de posts pessoais, contar histórias, coisas que aconteceram na sua vida e que você, de alguma forma, tirou um aprendizado. Ou então uma história que contaram no livro. Eu, por exemplo, agora, eu estou lendo no Kindle. Ganhei meu Kindle de presente de aniversário. Está aqui, ó, livrinho Fim da Procrastinação, que é o que eu estou lendo por último. E uma coisa muito legal do Kindle é que você consegue destacar as partes do livro que você gosta e depois você consegue criar um PDF com tudo que você destacou. Então, tem várias histórias que ele conta no livro que vão para o meu banco de histórias, não para eu falar que são histórias minhas. Que eu posso escrever a história, dar o crédito para o livro, mas eu posso trazer alguma coisa para o meu contexto pessoal também. Então, assim, eu vi uma história lá, que eu vou até trazer no Me Motiva, em alguma live do Me Motiva, que é a história do elefante e do domador de elefantes, né? Que tem muito a ver com a nossa capacidade de autorregulação e a nossa capacidade de obedecer às nossas próprias ordens, né? Porque se a gente fala para a criança assim, você tem que escovar o dente.
Você vai fazer a sua filha escovar o dente. Agora, por exemplo, se você tem que escovar o dente, você tem muita preguiça de escovar o dente, e você só ficasse falando que você tem que escovar o dente, pode ser que você não responda aos seus próprios comandos, como, por exemplo, às vezes também acordar cedo. E a gente fala que isso é a história do elefante e do domador do elefante. A gente tem como elefante a força de vontade, a gente tem como elefante as nossas próprias vontades, né? Aquela coisa do que a gente quer fazer, como que eu vou dizer? O elefante é a gente, digamos assim. É a gente com o nosso conjunto de procrastinação e de livre-arbítrio, de fazer coisas ou não. E o domador do elefante, basicamente, é o nosso lado racional, que sabe que certas coisas precisam ser feitas, mas que ele precisa domar o elefante, que é o nosso livre-arbítrio. Né? E a gente fala que a gente tem que fazer o elefante caminhar junto com o domador, não precisa só a gente dar comandos de forma racional para o nosso corpo, porque muitas coisas o nosso corpo não vai obedecer, a não ser que a gente prepare ele para isso. E, enfim, o livro tem essa história, tem ilustrações e tal, eu vou trazer isso como lives, mas eu já eu já deixei certos trechos selecionados que eu vou trazer isso em formas de conteúdo também para o meu perfil. Eu vou contar essa história do elefante do domador, melhor preparada do que eu contei aqui para vocês, né? Porque eu ainda não preparei esse conteúdo. Eu vou trazer isso para a minha realidade e vou postar com uma foto pessoal minha. Então, eu vou dar créditos para o livro, vou trazer uma vivência minha com uma foto minha e pronto, eu fiz um post pessoal. Tá? Então, a gente pode criar esse banco de histórias pessoais, tanto com vivências novas, tanto com vivências dos nossos clientes, quanto com experiências literárias que a gente possa vir a ter, que a gente também pode linkar com certas vivências que a gente teve. Tá? E aí, a gente também, além do nosso banco de histórias, a gente tem também algumas opções que saem um pouco do campo de preparação, né? Que isso aqui são tudo preparações que a gente faz para a gente conseguir produzir conteúdo e facilitar a nossa vida. Mas tem também aquela coisa da cabeça funcionar, que às vezes o problema está aqui, a gente está muito sobrecarregado, a gente está desmotivado, a gente senta, não consegue focar. Então, a gente tem opções que podem ajudar a gente a dar uma renovada nos ares. Algumas, inclusive, eu tirei do livro do Fim da Procrastinação. Porque ele fala que esse livro ele fala muito que a nossa disposição, a nossa motivação, ela não vai existir sempre e ela vai ser como um copo de água. Você vai usando, chega uma hora que aquele copo esvazia. E a gente precisa criar rotinas e criar bons hábitos que a gente abasteça aquele copo para que a gente tenha sempre esse recurso da força de vontade, da motivação, da disposição para estar fazendo algumas coisas. Né? E aí a gente vai entrar mais sobre isso lá no Me Motiva, mas eu trouxe algumas coisas que ele está de exemplo e que realmente funcionam para a gente manter ali o copo sempre cheio. E são coisas que às vezes a gente negligencia porque a gente fala que não tem tempo, como por exemplo, eu tenho que correr com um negócio que eu tenho que entregar um projeto, como que eu vou parar para caminhar? Como que eu vou parar para ler um livro? Como que eu vou parar para não sei o quê, se eu não tenho tempo para nada? E às vezes, o você parar para olhar o encher o seu copo, né? Para poder encher o seu copo, te ajuda a ter uma produtividade e um tempo de execução muito mais rápido em determinada tarefa. Então, a gente precisa olhar para isso. Como, por exemplo, 10 minutos de caminhada. Trocar de ambiente. Às vezes, no ambiente, a gente está ali muito... Isso funciona até com criança chorando, gente. Sabe quando a criança... O Rodrigo fazia muito isso com a Isabela. Era mais difícil eu perceber isso, mas ele via demais.
Às vezes você está ali no ambiente tentando fazer a criança dormir há horas, a criança não dorme. Você sai com ela daquele ambiente para um outro ambiente, para a sala, para o quarto, seja lá o que for, principalmente bebezinho. A criança relaxa e dorme. É a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente precisa simplesmente sair daquele lugar que a gente está. Sair, por exemplo, você está enfurnada no escritório trabalhando, vai para a varanda. Vai tomar um café na padaria, leva um bloquinho de nota, olha as pessoas, olha o que está acontecendo ao redor. Vai para a casa da sogra, vai, sei lá, sai de onde você está e renova aqueles ares. Tenta um lugar diferente para fazer as coisas, tá? Isso pode te ajudar. Também do livro de motivação, do fim da procrastinação, ele sugere que quando a gente está naquela de energia quase esgotada, que o raciocínio não está funcionando, que a gente pare e tome um suco ou uma bebida que tem um certo índice glicêmico. Por favor, vocês não vão ficar usando isso como desculpa para ficar se entupindo de açúcar e refrigerante, seja lá o que for. Mas ele fala que esse nível de botar um açúcar para dentro, um carboidrato para dentro, ajuda o corpo a voltar a funcionar. Tá? Que nem eu sou a louca das dietas, né? Agora eu não estou fazendo mais uma dieta low carb, mas, cara, quando eu fazia dieta low carb, eu queria matar um. Era uma falta de disposição, uma irritabilidade tão grande, só que eu tinha consciência que aquilo era por causa da dieta. Só que muitas vezes a gente fica acelerada, não come direito, quer fazer tudo correndo, bota a comida da criança, a criança come, quando você vê, você não comeu. Isso faz com que falte energia para o corpo. A gente precisa se alimentar bem. Então, cuidado com as dietas loucas, com a falta de tempo até para comer, porque a gente faz com que o nosso corpo funcione no modo de economia de energia. E o modo de economia de energia não serve para prestar serviço para ninguém. O modo de economia de energia é basicamente sobrevivência do nosso corpo, tá? Então, olhem para isso também, tá? Não só o carboidrato, o suco, enfim, você colocar uma energia para dentro, quanto também a água. A água é fundamental para o funcionamento do nosso corpo. Isso vai vir no Me Motiva também, a gente vai criar hábito de beber água. Ai, Natasha, eu paguei sei lá quantos reais para você falar que você tem que beber água. Sim, eu vou te falar em um dia de desafio que você vai ter que beber água e você vai ter um controle disso. Porque a gente esquece. E a água é essencial para o funcionamento do nosso corpo, tá bom? Deixa eu ver aqui que vocês veio aqui no... Vai, o motivo vai ser muito bom. Sim, só que às vezes, gente, cuidado, que o cansaço mental, ele vem atrelado ao cansaço do corpo também. E não é cansaço físico, do tipo, corri uma maratona. A mente precisa de energia que nem o nosso corpo, é uma parte do nosso corpo. Então, pode ser que você não sinta aquele cansaço de, ai, quero morrer e viver deitada, você está com cansaço mental, mas o cansaço mental pode ser fruto também de uma má alimentação, tá? Então, não achem que, assim, um carboidrato para dentro, que ele é só para o seu corpo se regenerar, não, tá? Tem muito a ver com a mente também. Tanto que não é à toa que os alimentos, especialmente alimentos ricos em açúcar, carboidrato, eles são fuga para muitas pessoas. Muitas vezes, compulsões alimentares vêm de problemas no dia a dia. Por quê? Porque quando você coloca carboidrato para dentro, agora eu não vou lembrar exatamente, eu vou estudar isso melhor para trazer para vocês dentro do Me Motiva, mas ele faz com que o nosso corpo produza mais energia, né? E ele libera certos hormônios que estão relacionados à felicidade. Então, assim, por isso que tem gente que é viciada em açúcar, da mesma forma que tem gente que é viciada em drogas. São efeitos que essas substâncias causam no nosso corpo. Se não tivesse nenhum efeito bom, não tinha gente formiga que fica naquela ansiedade por açúcar, porque, de certa forma, aquilo nutre
esse déficit aí, esses problemas, essas questões hormonais. Não vou entrar muito nisso agora, porque eu vou dar uma lida melhor para trazer para vocês dentro do motivo. Mas saibam que a alimentação e o sono também são fundamentais. Se você não consegue dormir, obviamente, a criança acorda e tal, a Isabela acordou 3 vezes essa madrugada. A cabeça hoje já não vai ser das melhores, né? A pessoa não dormiu direito. Mas o mínimo que eu posso fazer, então, é pelo menos tentar arrumar todo o resto. É comer, é beber água, é dar uma arejada, tá? E uma outra fonte também, aquela hora que você está sentado ali, você precisa entregar aquilo, o negócio não flui, é você fazer outra atividade que não exija tanto do seu cérebro. Então, digamos que o seu bloqueio criativo seja porque sua mente está cansada, você está sentado ali trabalhando há muito tempo e não consegue produzir. Fazer alguma outra atividade que seja mais mecânica, como, sei lá, vai lavar no nosso caso, né? Vou dar esse exemplo, porque eu sei que muitos aqui cuidam de tudo dentro de casa também. Vai colocar uma roupa na máquina, vai estender uma roupa, vai lavar uma louça, areja a cabeça e depois volta para o que você estava fazendo. Vai brincar com a criança, vai ver Mundo Bita, sei lá. Por quê? Ai, não, mas eu não posso parar porque eu preciso fazer essa entrega. Só que você reparou que às vezes você tinha 12 posts para produzir, 6 você produziu em, sei lá, meia hora, mas os outros 2 não estão saindo nem uma hora. Então, às vezes, vale a pena você, que a gente às vezes acha que é gastar tempo, indo fazer qualquer outra coisa e voltar, porque aí você consegue produzir o que falta num tempo menor, do que você ficar ali martelando e o negócio não sair, tá? Então, assistir um episódio de série, coisas assim. Isso ajuda demais. E às vezes as pessoas acham, é perda de tempo, eu preciso entregar, não sei o quê, e a cabeça não está mais funcionando, cara. Você não vai entregar. Você só vai se frustrar. Então, vai fazer outra coisa, vai arejar, depois volta para o que você precisa fazer. Tá bom? E aí, com todos os recursos que eu passei antes dessa parte que é mais, entre aspas, motivacional e comportamental, juntando com aquilo, você consegue ter uma maior eficiência nas coisas que você está fazendo no dia a dia, tá? Meninas, é isso. Alguém tem dúvida relacionada a esse conteúdo? Quer falar alguma coisa? Quer compartilhar? Lembrando que as dúvidas vão ser bem exclusivas desse conteúdo em si, tá? Que não é aula de dúvidas nem mentoria, é aula aberta. Só colocar mão à obra, exatamente. Dúvidas, meninas? Quem quiser falar, levanta a mão ou manda aqui no chat que eu abro. Senão, a gente encerra por hoje e eu consegui minha meta de dar uma aula em menos de 1 hora. Ajudou, clareou bastante. Ótimo, meninas. Vou até tirar aqui, tirar uma fotinho aqui para publicar 2 comentários, fazer diferente hoje. Pronto. Quem quer fazer uma fotinho da aula, eu vou abrir aqui para vocês fazerem, me marquem. Aproveitem e coloquem o que vocês aprenderam dessa aula. Podem fazer a fotinho aí agora, quem quiser fazer fotinho. Não deixe de marcar. Quem quiser abrir a câmera, vou tirar só para registro. Meninas, é isso. Beijo para todas. Até a próxima aula.